qual a diferença entre moral, ética e moralismo? Você sabe? Vamos falar de filosofia. Eu deixo aqui o meu pedido para que você se inscreva no canal, assista aos vídeos de neurociência, filosofia, física que estão separados nas playlists, dê o seu like nos vídeos que você gostar, compartilhe com as pessoas que você sabe que se interessam por esses temas. Muito obrigado. A minha querida Isabel Polônio me mandou a seguinte pergunta: por que devemos fazer a coisa certa? Isto é, por que devemos ter um comportamento ético, um comportamento moral? Inspirado nessa pergunta, eu resolvi gravar esse vídeo justamente para fazer a diferenciação entre os conceitos de ética, moral e moralismo. E claro, tentar também dar uma resposta de por que nós devemos ter um comportamento ético, um comportamento moral e, portanto, fazer a coisa certa. Para diferenciar a ideia de moral e ética, primeiramente a gente tem que pensar na origem dessas duas palavras. Etimologicamente, moral e ética significam a mesma coisa. Ética vem do grego e significa costume, e moral vem do latim e também significa costume. Portanto, etimologicamente são dois conceitos equiparados ali, né? São equivalentes. No entanto, filosoficamente eles foram se desenvolvendo no decorrer da história da filosofia e explicando ideias diferentes. Embora eles tenham a mesma origem na Grécia, né, a ideia de moral e ética são equivalentes na filosofia grega, na medida em que a gente vem para a modernidade, esses dois conceitos passam a se diferenciar. Hoje, a gente pode dizer que ética necessariamente tem relação com a ideia de convivência, com a ideia de coletividade, enquanto que moral diz respeito à relação do sujeito para com ele mesmo. Portanto, a moral é uma coisa individual, enquanto que a ética está atrelada a uma coletividade. A ética seria a ideia de uma inteligência a serviço da melhor convivência entre pessoas, enquanto que a moral acaba sendo um pré-requisito para que uma sociedade consiga ser ética. Por quê? Para que você consiga ter uma inteligência voltada para a boa convivência, é fundamental que cada uma das pessoas que pertencem a essa comunidade tenham um discernimento moral para que consigam executar uma conduta que seja a menos prejudicial para a convivência, né? Então, essa pessoa precisa de uma reflexão, de uma capacidade de reflexão pessoal, individual, autônoma, que remeta a um comportamento que seja eticamente aceitável. Então acho que a gente já entendeu que ética tem a ver com a convivência, enquanto que moral tem a ver com a relação do sujeito para com ele mesmo. Nesse vídeo eu queria dedicar um espaço maior à discussão sobre moral. Talvez num vídeo futuro eu venha falar um pouco mais sobre ética, inclusive como que esse conceito foi filosoficamente se transformando da Grécia até a modernidade, mas pensemos aqui na questão moral. Perceba que a moral, ela necessita de duas inteligências. Uma primeira inteligência puramente teórica, que diz respeito à capacidade de reflexão sobre uma conduta. Essa reflexão é feita para que você consiga fazer uma antecipação, uma previsão de possíveis consequências, consequências benéficas ou maléficas. Então, a reflexão vai servir para que você consiga executar a segunda inteligência, que é a prática. A partir da sua reflexão sobre o que é bom e o que é ruim, você vai ter a capacidade de praticar aquilo que você reconhece como sendo bom ou inibir aquilo que você reconhece como sendo ruim. Perceba que, necessariamente, a moral tem a ver com a relação do sujeito para com ele mesmo. A moral, ela requer autonomia. A moral é um comportamento autônomo. E a moral presume um esforço para o desenvolvimento dessas duas competências. A competência reflexiva e a competência prática. E justamente por conta do fato de que a moral presume, necessita de um esforço que, de forma geral, a regulagem do comportamento, das condutas das pessoas é feita não pela moral, porque dá muito trabalho trabalhar a ideia de moralidade. Em geral, a regulagem de condutas vai se dar por mecanismos de repressão externa, por uma heteronomia e não por uma autonomia, né? Quer dizer, ao invés de nós termos um sistema educacional, e quando eu digo sistema educacional, eu não estou me referindo simplesmente à escola, porque a escola é uma das instituições educacionais, né? Quando a gente fala de
educação, a gente está falando de mais do que simplesmente a escola, mas todos os ambientes de formação, que incluem família, condomínio, a igreja, enfim, né? Todos os ambientes de formação deveriam atuar de tal forma a possibilitar o desenvolvimento dessa moralidade. No entanto, como isso requer muito esforço, a gente tem um Estado que atua de forma a punir comportamentos inadequados a partir de uma repressão externa, de uma heteronomia e não da autonomia, né? O exemplo que a gente pode citar aqui é trânsito. Quando você olha para as ruas de São Paulo, o que você nota é que as ruas estão lotadas de radares. E o radar é um exemplo de equipamento não moral. Por quê? O radar não desperta no motorista a reflexão sobre a forma como ele dirige. O motorista que obedece à velocidade correta por conta da presença do radar, ele o faz não porque ele concluiu que aquela velocidade é a melhor para que ele proteja a si mesmo, proteja outras pessoas, faça com que o trânsito seja melhor. Ele obedece ao limite de velocidade pelo medo de punição, pelo medo de ser multado. Portanto, o radar não contribui para uma moralidade. Se a gente for pegar como referência a reflexão kantiana sobre moral, o radar, segundo Kant, faz com que o motorista faça a coisa certa, mas pelos motivos errados, né? Porque ele não vai obedecer ao limite de velocidade por conta da própria reflexão, mas sim pelo medo de ser punido. Se a gente for para alguém mais pragmático, essa pessoa vai dizer que tudo bem, desde que o motorista faça a coisa certa, não tem problema que ele esteja fazendo certo pelos motivos errados. No entanto, aqui a gente esbarra com uma fragilidade discursiva que é muito fácil de se detectar, que é o fato de que você está tapando o sol com a peneira. A partir do momento que a boa conduta se dá, não por conta da própria reflexão do sujeito, mas por conta de uma repressão externa, significa que você presume que o controle do bom comportamento vai se dar a partir da repressão externa. Então você precisa reprimir cada vez mais para conseguir dar conta dos maus comportamentos, ou da inibição dos maus comportamentos. Mais precisamente, o motorista que obedece ao limite de velocidade só por conta da presença do radar, obviamente, 10 metros depois que ele passou pelo radar, ele aumenta a velocidade. E como que você faz então para que esse motorista obedeça aos limites de velocidade na via como um todo? Ora, você vai ter que colocar radar a cada 10 metros. Porque na hora que ele pensar em aumentar a velocidade, tem outro radar, né? Ele vai reduzir de novo de tal forma que ele consiga manter-se na velocidade certa por conta do medo de ser multado. Parece evidente que se você conta com esse controle de heteronomia, você é obrigado a aumentar os mecanismos de fiscalização e de repressão a um grau infinito, né? Quer dizer, se você quer de fato controlar o comportamento das pessoas a partir da repressão, você vai ter que começar a reprimir cada vez mais. Então, haverá um momento em que vai ter radar a cada 10 centímetros. Né? Porque em nenhum momento o sujeito vai ter liberdade para pensar na própria conduta, dado o fato de que a conduta dele é, digamos que, selecionada pelo medo de uma punição. E eu acho que você já entendeu qual que é o problema de se investir nessa regulagem de comportamento de pessoas a partir desse mecanismo de heteronomia, né? Que é o fato de que há um momento em que ele se torna impraticável. Você tem que sofisticar de tal forma os meios de fiscalização e de legislação que se torna impraticável. É impossível você conseguir dar conta das complexidades de relação a partir simplesmente dos mecanismos de repressão. Para a gente entender isso melhor, tem uma frase do Benjamin Disraeli que diz que quando as pessoas são honestas, as leis são desnecessárias. E quando as pessoas são desonestas, as leis são inúteis. Quando as pessoas são honestas, as leis são desnecessárias, e quando elas são desonestas, as leis são inúteis. Perceba que países que investem em termos educacionais na moralidade são países que vão ter sistemas de leis mais simples, sabe? Constituição de 3 páginas. O Código de Leis, ele não é um livro necessariamente, eles são algumas páginas, porque eu não preciso sofisticar demais a lei caso aquelas pessoas que estão naquela comunidade tenham o próprio discernimento, a própria autonomia para fazer a coisa certa. Então não há necessidade de uma regulagem externa dessa heteronomia, né?
E é aqui que a gente vai fazer um discernimento também entre moralidade e moralismo. Por quê? A moralidade está relacionada à habilidade do sujeito de conseguir refletir sobre as próprias condutas e respeitar, praticar o produto dessa reflexão. O moralismo não é isso, né? O moralismo ele está atrelado a um certo grau de hipocrisia. Para usar uma palavra que o YouTube não vai me censurar, é o famoso defecar a regra para os outros. E essas regras não possuem necessariamente uma utilidade para a convivência, portanto elas não são necessariamente úteis, elas são fúteis. Um bom exemplo de moralismo é a prerrogativa de que menino tem que vestir azul, menina tem que vestir rosa. Isso é um exemplo de moralismo, e perceba que nada contribui para uma melhor convivência, afinal não tem fundamentação intelectual para você defender esse tipo de valor. Portanto é um valor moralista, fútil e de certa forma hipócrita, porque você impõe ao outro algo que não necessariamente você vai fazer. Voltando à questão sobre as vantagens do comportamento moral, a gente pode de novo aqui usar o exemplo do trânsito e pensar no caso de um motorista que foi multado por uma infração que ele sabe que cometeu. Então a gente não está falando aqui de uma multa injusta. O motorista tem plena convicção de que ele cometeu aquela infração. No entanto, ele vai lá e escreve um recurso, porque vai que ele ganha esse recurso e não precisa pagar a multa e nem ter os pontos na carteira. Né? Perceba que esse é um comportamento imoral e é um comportamento que vai prejudicar todo um sistema. Por quê? Ora, são muitos os motoristas que cometem infração e mesmo cientes do fato e do ato de que cometeram a infração, entram com um recurso. E isso encarece todo um sistema de fiscalização. Porque são muitos os funcionários que vão ter que ser pagos para ler esses recursos, julgar esses recursos e, portanto, ter um mecanismo, um sistema altamente burocrático que dê conta disso. Pensa na vantagem que teríamos se apenas os motoristas que de fato foram injustiçados entrassem com recurso. Quer dizer, você recebeu uma multa e você tem plena convicção de que você não cometeu aquela infração. E aí você vai, então, entrar com recurso. Perceba que se somente esse motorista entrasse com recurso, a quantidade de funcionários voltados para o julgamento desses recursos seria muito menor e o sistema como um todo seria simplificado. E isso significa que o mecanismo seria muito mais barato. E eu quero que você entenda aqui, portanto, que a imoralidade é cara e todo mundo paga por ela. Eu queria terminar esse vídeo com uma pergunta provocativa para que você reflita sobre isso, escreva aqui nos comentários o que você acha, né? Então, se a gente pega o exemplo de pais e mães que punem filhos e filhas que cometem algo que eles reconhecem como inadequado a partir de um castigo físico, de uma chinelada, de um tapinha, será que esses pais e essas mães estão contribuindo para o desenvolvimento de uma moralidade ou de um moralismo? O que você acha? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais ou com pessoas que você acha que vão se interessar por esse tema, eu agradeço. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Tchau!